Olá pessoal, eu sou o professor Rodrigo e hoje a gente vai resolver alguns exercícios sobre ótica geométrica. Então nesse primeiro exemplo aqui a gente tem a seguinte questão. Uma pessoa nota que um edifício projeta uma sombra de 20 metros de comprimento no instante em que uma haste vertical de 50 centímetros de altura projeta no solo uma sombra de 80 centímetros. Determine a altura do edifício. Ele quer saber a altura do edifício. Ele me fala que a sombra do edifício, que eu vou chamar de L, ela tem 20 metros. Me fala que uma haste vertical, que eu vou chamar de uma altura H minúsculo, tem uma altura de 50 centímetros. 50 centímetros equivale a 50 vezes 10 a menos 2 metros, ou 0,5 metros. Fala ainda que essa haste, ela projeta no solo uma sombra de 80 centímetros. Eu vou chamar essa sombra da haste de L minúsculo. Essa sombra tem 80 centímetros, ou 80 vezes 10 a menos 2 metros, que é igual a 0,8 metros. Então, pessoal, esse daqui seria o esquema que a gente tem nesse tipo de problema. Você tem um objeto aqui, que é o prédio. Esse prédio ele tem uma altura H, e ele vai projetar uma sombra aqui, L, no chão. Aqui é a representação do nosso raio de luz. Então, o que acontece? Esse mesmo raio de luz que bate aqui, ele vai bater aqui na haste de altura H minúsculo. E essa haste, ela vai projetar uma sombra aqui no chão de comprimento L minúsculo, certo? Então, a gente sabe que a gente pode escrever uma relação onde o H sobre o L é igual ao H minúsculo sobre o L minúsculo. Daqui a gente consegue, dadas as informações, a gente consegue obter algumas dessas incógnitas. No caso, se você tiver a sombra projetada, a altura H e a sombra projetada da haste, você consegue a altura do prédio. Se você tiver a sombra projetada do prédio, a altura da haste e a altura H do prédio, você consegue a sombra projetada da haste. E assim por diante. Basta você isolar a incógnita que você quer e colocar as informações que são fornecidas no problema. Então, nessa primeira questão aqui, a gente tem esse esquema aqui. Bom, ele está pedindo para a gente determinar a altura do edifício. Então, ele quer descobrir o H. Então, a gente vai usar aquela relação, que H sobre L, onde H é a altura, L é a sombra do edifício, vai ser igual a H minúsculo sobre L minúsculo, onde o L minúsculo vai ser a projeção da sombra da haste e H vai ser a altura da haste. É importante você sempre lembrar que a gente tem que colocar sempre as unidades em metros aqui no caso. Ó. Agora é só substituir os valores. Como eu quero o H do edifício, a altura do edifício, eu vou isolar ele no primeiro termo. Para tanto, eu vou passar o L para o outro lado multiplicando. Então o H aqui ele vai ser igual a o H minúsculo vezes o L maiúsculo dividido pelo L minúsculo. O H eu quero descobrir. O H minúsculo tem um valor, que é 0,5, que multiplica o L maiúsculo, que é 20. Tudo isso eu vou dividir pelo L minúsculo, que é 0,8. Então o H vai ser igual a 0,5 vezes 20, vai dar 10, dividido por 0,8. Quando eu dividir 10 por 0,8, meu resultado vai ser 12,5 metros. Então, meu edifício ele tem uma altura de 12,5 metros. Neste outro exemplo, ele diz o seguinte, esse exemplo foi uma questão da PUC, lá de São Paulo. Então, ele fala que a um aluno foi dada a tarefa de medir a altura do prédio da escola que frequentava. O aluno, então, pensou em utilizar seus conhecimentos de ótica geométrica e mediu, em determinada hora da manhã, o comprimento das sombras do prédio e a dele próprio, projetadas na calçada, L e A, respectivamente. Facilmente chegou à conclusão de que a altura do prédio da escola era de cerca de 22,1 metros.
As medidas por ele obtidas para as sombras foram L igual a 10,4 metros e A igual a 0,8 metros. Qual é a altura do aluno? Bem, então a ele foi dada a tarefa para medir a altura do prédio, que eu vou chamar de H, e ele obteve a altura do prédio. O prédio tem a altura de 22,1 metros. O prédio projeta uma sombra, que é L. E ele viu que essa sombra L é de 10,4 metros. O próprio aluno tem uma altura que eu vou chamar de H minúsculo. E essa altura aqui que a gente quer descobrir. E a sombra que o aluno projeta na calçada é de 0,8 metros. Então aqui a gente tem o prédio e aqui a gente tem um raio de luz. Que bate no prédio, tem a sombra aqui do prédio, está fora de escala, mas é só para efeito de ilustração. E aqui você tem a sombra do aluno e a altura do aluno, né? Então aqui a gente tem a altura H do prédio. Aqui você tem a sombra L maiúsculo do prédio. Aqui você tem a altura H minúsculo do aluno. E aqui você tem a sombra A do aluno. Que ele quer saber qual que é a altura do aluno. Porque já me deu a altura do prédio, me deu o comprimento da sombra do prédio, me deu o comprimento da sombra do aluno, então só falta a altura do aluno. De novo, aquela mesma relação, né? H sobre L é igual a H minúsculo sobre A. Agora eu quero descobrir o H minúsculo, então vou pegar o A e passar para o outro lado multiplicando. Então eu tenho aqui A, H maiúsculo sobre L, vai ser igual ao H minúsculo. Invertendo isso daqui, A vai ser igual a H sobre L. Então o H vai ser igual, pegando os valores, 0,8, que multiplica 22,1, dividido por 10,4. Então o H aqui vai ser igual a 17,68 dividido por 10,4. Então a altura do aluno vai ser igual a 1,7 metros. Então aqui está a altura do aluno. No terceiro exemplo, a gente tem a seguinte questão. Uma pessoa se encontra a 10 metros de uma câmera escura. Sua imagem, projetada na parede posterior da câmera, tem comprimento de 20 centímetros. Se a pessoa se aproxima 2 metros da câmera, qual será a variação percentual no tamanho da sua imagem? Então aqui a gente só tem um desenho mais detalhado de como que é o esquema de funcionamento de uma câmera escura. Então você tem seu objeto, aqui eu estou falando que o objeto ele vai ter uma altura H maiúsculo, e esse objeto vai estar a uma distância D maiúsculo dessa primeira extremidade aqui, ó, da câmera escura. Esse objeto aqui, esse quadradinho aqui, é uma câmera escura. Então a câmera escura é uma caixa fechada com apenas um buraco aqui na frente, e neste buraco aqui é por onde a luz vai entrar. Então o que acontece? Você tem os raios de luz que vai passar pelas extremidades do seu objeto, e esses raios de luz eles vão entrar pelo orifício e vão se encontrar no anteparo, aqui na parte de trás da nossa câmera escura. Então você tem esse raio de luz aqui que sai dessa ponta M e chega aqui na ponta M', formando uma parte da imagem aqui. Você tem outro raio de luz que sai da ponta N, passa pelo orifício e chega aqui no anteparo, formando a ponta N' dessa imagem aqui. Então a característica da câmera escura é que a gente tem a imagem invertida. Então isso aqui é a parte de cima do seu objeto, a parte de cima agora vai ficar aqui de cabeça para baixo. Você tem a imagem invertida na câmera escura. A câmera escura ela tem um tamanho D, né, uma distância D entre a parede onde você tem o orifício e até o anteparo, né, que é a parede onde você projeta a imagem do objeto. E esse objeto ele vai ter uma altura H minúsculo, tá bom?
Uma característica interessante é que quanto mais você aproxima esse objeto aqui, maior vai ficar a imagem aqui no anteparo da câmera escura. No entanto, isso tem uma consequência, né? Quanto mais próximo, maior é a imagem, só que menor é a nitidez, ou seja, menos detalhes você vai ter na imagem projetada no anteparo da sua câmera escura. Essa câmera escura aqui é um princípio básico de funcionamento das atuais câmeras, né? Câmera fotográfica ou câmera filmadora. Para a gente ter uma ideia melhor, eu peguei esse desenho aqui um pouco mais detalhado de como que é a câmera escura. Então você tem um objeto aqui, né? Então você tem um feixe de luz que passa aqui, esse feixe de luz vai entrar por esse orifício, esse pequeno buraco aqui, e vai ser projetado aqui no anteparo da câmera escura. Você tem um outro feixe de luz que passa por essa extremidade aqui do objeto, entra de novo aqui no buraquinho, no orifício, e vai ser projetado no anteparo aqui da câmera escura. Perceba que aqui você tem a imagem invertida, né? Na câmera escura você tem uma imagem de ponta cabeça, tá bom? A distância aqui da câmera escura até o objeto, você pode dar o nome que você quiser. No momento eu estou chamando de D, né? Mas lembre-se que essas letras aqui não são importantes. E esse tamanho aqui da câmera escura, que vem daqui até o anteparo, eu estou chamando de D minúsculo. A imagem aqui, eu sempre digo que ela tem uma altura H maiúsculo. Aliás, a imagem não, o objeto, né? E a imagem, essa sim, eu falo que ela tem uma altura H minúsculo. Tá bom? Então esse é o princípio de funcionamento da câmera escura e como que as imagens são projetadas em uma câmera escura. É importante ressaltar também que o raio de luz que parte aqui do centro aqui do objeto, ele não sofre inversão, né? Ele entra aqui pelo orifício e chega aqui sem sofrer nenhuma inversão. As inversões elas vão ocorrer quando o raio de luz ela parte dessas extremidades aqui do objeto. Então, primeiro, a gente tem uma pessoa que encontra-se a 10 metros da câmera. Então, e nessa primeira situação, né, a gente tem essa distância aqui, vou chamar de D maiúsculo, igual a 10 metros. Né? Falar que a imagem projetada aqui ela vai ter um comprimento de 20 centímetros. Vou chamar a altura da imagem de H minúsculo, isso é igual a 20 centímetros. E na situação 2, a pessoa vai se aproximar 2 metros do orifício, ou melhor, da câmera escura. Então aqui na segunda situação, a pessoa se aproximou 2 metros da câmera escura. Então a distância D', que é a segunda distância, vai ser igual a 10 menos 2, que vai dar 8 metros. Então a distância agora é de 8 metros aqui da câmera escura. O que a gente quer saber, qual que vai ser a variação percentual, né? Quanto por cento a imagem, a nova imagem que vai se formar aqui, que vai ser uma imagem agora a galinha, né? Estou dando uma altura nova a galinha. O quanto por cento dessa imagem ela vai variar? Ela vai aumentar ou ela vai diminuir? No caso que a gente sabe que a imagem vai aumentar, né? Porque quanto mais a gente aproxima aqui da câmera, maior essa imagem fica aqui. Então, essa pessoa aqui ela possui uma altura H, né? A câmera possui um tamanho D, de forma que a gente pode escrever a seguinte relação. Aqui é esse 10 aqui é a distância D. Então, a relação que a gente tem é a seguinte. H sobre D, ou seja, essa altura aqui sobre essa distância vai ser igual a H, que é a altura aqui da imagem, sobre D. Multiplicando o cruzado aqui, eu posso escrever que HD é igual a HD, né? O HDzinho é igual a HDzão. Vou deixar essa equação aqui guardada. No segundo caso, o que aconteceu? A gente vai ter agora o H, a altura da pessoa não vai mudar. Então fica H, mas o D aqui agora vai ser um D'. Então vai ficar Hzão sobre D'. Igual a altura da imagem ela vai mudar. Então vai ser H' sobre D, porque esse tamanho aqui da câmera escura, ele permanece constante. Multiplicando o cruzado novamente aqui, eu vou ficar com HD igual a H', D'. Então aqui é a equação 2. Note que aqui eu tenho um HD igual
Hzinho minúsculo vezes Dzão. E aqui eu tenho um H maiúsculo vezes o D minúsculo, vai ser igual a H' vezes D'. Eu posso substituir esse resultado aqui da equação 2 na equação 1. Então, quando eu fizer isso, eu vou ter que H', D' é igual a HD. Sendo assim, eu posso escrever a nova altura da imagem em termos das grandezas que eu já tenho aqui. Então, a nova altura da imagem vai ser igual a HD sobre D'. Então, eu posso calcular agora qual que é a nova altura da imagem. Então, a nova altura da imagem vai ser igual a H, que é 20 centímetros. Lembrando que 20 centímetros equivale a 20 vezes 10 a menos 2 metros, que é igual a 0,2 metros. Então, aqui vai ficar 0,2 vezes essa distância, o D maiúsculo vai ser igual a 10. Tudo isso aqui dividido pelo D minúsculo. Desculpa, dividido pelo D', né? O D' ele é igual a 8. Então, resolvendo isso daqui, 0,2 vezes 10 vai ser igual a 2, dividido por 8. 2 dividido por 8 vai me dar 0,25 metros. O que o exercício está me pedindo é a variação percentual. Né? Então, ele quer saber qual que é a variação percentual no tamanho da imagem. Tá, então, só vou anotar aqui que o H é igual a 0,2 metros, o H' é igual a 0,25 metros. A variação vai ser um ΔH. O ΔH vai ser H' menos H. Né? O ΔH é o quanto a imagem variou, né? O H' é o comprimento, o tamanho final da imagem, e o H é o tamanho inicial. Então, o ΔH vai ser igual a 0,25 menos 0,2. Esse valor aqui vai dar 0,05 metros. Mas ele quer essa variação percentual, ele quer essa variação percentual. Então, tem que saber quantos por cento 0,5 representa de 0,2. Porque 0,2 era o valor inicial da imagem. Então, eu sei que 0,2 equivale a 100% da imagem. 0,05 equivale a quantos por cento? Então, multiplicando isso daqui cruzado, né? A gente tem que 0,2x é igual a 0,05 vezes 100. Multiplicando 0,05 vezes 100, a gente tem que esse resultado vai dar 5. X é igual a 5 dividido por 0,2. Então, x vai ser igual a 25%. Ou seja, a imagem ela aumentou 25%. Então, nesse exemplo aqui agora, ele diz o seguinte: uma câmera escura de orifício fornece a imagem de um prédio, o qual se apresenta com a altura de 5 centímetros. Aumentando-se de 100 metros a distância do prédio à câmera, a imagem reduz-se para 4 centímetros de altura. Qual é a distância entre o prédio e a câmera na primeira posição? Então, o que acontece nesse exemplo aqui? Eu tenho um prédio que tem uma distância D e eu tenho uma imagem H. Então, o prédio ele possui uma altura H, que não foi informada. Ele fala que a imagem H tem uma altura de 5 centímetros, que é igual a 5 vezes 10 a menos 2 metros, que é igual a 0,05 metros. Ele fala que depois, aumentando-se em 100 metros a distância do prédio à câmera, a imagem vai reduzir para uma nova altura, que eu vou chamar de H', igual a 4 centímetros. Escrevendo em metros, isso vai dar igual a 0,04 metros. E quer saber qual é a distância entre o prédio e a câmera. Então, quer saber qual é a distância entre o prédio e a câmera. Então, estava aqui, primeira configuração, e aqui a segunda configuração, onde eu tenho aquela distância D, mas só que eu acresci mais 100 metros a distância. O que mudou aqui foi só o H', né? Porque esse Dzinho aqui, ele é o tamanho da câmera escura, né? Que seria o nosso orifício da câmera. Eu acho que é também o orifício. E o Dzinho aqui ficou constante. A altura do prédio também ela não muda.
Então, só o que muda aqui é a distância D, onde eu cresci mais 100 metros. Então, na primeira situação, a gente tem o seguinte, a gente tem que a altura do prédio sobre a distância D do prédio vai ser igual à altura da imagem, dividida pela distância Dzinho da imagem. Então, eu tenho que HD vai ser igual a Hzinho Dzão. Então, essa daqui eu vou chamar de equação 1. E na situação 2, eu tenho que H sobre D mais 100, porque eu adicionei 100 metros à distância, vai ser igual a H', que é a nova imagem, dividido por D. Multiplicando cruzado de novo, eu tenho que HD vai ser igual a H', que multiplica D mais 100. Equação 2. Nós que eu posso igualar as duas equações. Aqui eu estou falando que HD é igual a Hzinho Dzão. E aqui eu estou falando que HD é igual a H', que multiplica isso tudo. Então, eu posso igualar as duas equações. Então, vou ficar com a seguinte relação. O H', que multiplica D mais 100, vai ser igual a H vezes D. Então, H' é 0,04, que multiplica o D mais 100, igual a 0,05 vezes D. Fazendo a distributiva aqui, eu vou ficar com 0,04D mais 4 vai ser igual a 0,05D. Isolando as incógnitas de um lado, a gente vai ter que 0,05D menos 0,04D é igual a 4. Subtraindo, a gente tem que 5D, aliás, que 0,01D vai ser igual a 4. Passando dividindo, eu tenho que D vai ser igual a 4 dividido por 0,01. D é igual. Isso daqui é a mesma coisa que fazer o seguinte. 1 vezes 10 é menos 2. Escrevendo aqui embaixo na forma de notação científica. Que é menos 2. Para dividir isso daqui, eu posso passar o menos 2 para cima. Então vai ficar 4 dividido por 1 vezes 10 ao quadrado. E o D vai dar 400 metros. Então a distância D é 400 metros. Se você dividir 4 por 0,01, você também vai achar os mesmos 400 metros. Isso daqui foi só um jeito diferente que eu expliquei para você fazer essa divisão, caso você não tenha acesso a uma calculadora.